tipo de amor que não termina, porque na verdade nunca começou. Ele vive de projeções, de desejos não ditos, de silêncios mal compreendidos. É o amor que você constrói mais dentro de si do que fora, e mesmo assim, insiste em chamar de real. Talvez porque você precise que ele seja, porque admitir o contrário dói mais do que suportar a ausência. Nos ensinaram que amar é encontrar o outro, mas quase nunca nos contaram que o amor, antes de tudo, é um espelho de nós mesmos. O outro vira palco onde projetamos a criança não acolhida, a carência não escutada, a ternura que nunca recebemos. E assim, confundimos amor com preenchimento, com salvação, com reencontro. Mas amar não é isso. Amar é ser anfitrião de um visitante que fala outra língua emocional. É aprender a escutar palavras que não conhecemos. É se frustrar por não ser entendido. E mesmo assim, ficar. O amor real não é fluente. Ele tropeça, erra o tom, perde o ritmo, e é nesse tropeço que se revela humano. Nietzsche dizia que o amor idealizado é um teatro, uma tentativa de negar o trágico, o imperfeito, o imprevisível. Mas a verdade é que amar, profundamente, é um ato de coragem, porque é aceitar que o outro nunca será exatamente como sonhamos, e que mesmo assim, vale a pena permanecer. A maior dor não vem quando o amor acaba, vem quando percebemos que ele nunca chegou a existir de verdade, que vivemos dentro de uma fantasia, de uma esperança, de um reflexo, e que o outro nunca esteve lá, ou esteve, mas como ele era, não como você queria que fosse. Amar então é voltar para si, é deixar de desaparecer no outro, é encontrar um espaço onde você não precisa se esconder para ser aceito, onde sua língua emocional é compreendida, mesmo que com esforço. Porque o amor que vale a pena não é o que te completa, é o que te permite ser, sem tradução forçada, sem silêncio imposto, sem desaparecer. O amor que cansa não é o que exige presença, é o que exige esquecimento de si. E isso começa cedo. Desde o berço aprendemos que ser amável é ser agradável, que para receber cuidado é preciso conter a necessidade, e crescemos com esse código invisível, o de que amar é se moldar, é ser suficiente para o outro, mesmo quando isso nos esgota. Mas há uma verdade mais silenciosa. O amor nasce do mesmo lugar onde nascemos. A vulnerabilidade, o pedido por colo, o olhar que busca pertencimento, o toque que diz, você está seguro aqui. A criança que um dia fomos ainda vive em nós, e ela não quer grandiosidade, quer cuidado, quer escuta, quer presença sem julgamento. Quando você ama alguém, não está se conectando só ao adulto, está se encontrando com a criança emocional que aquela pessoa carrega, aquela que foi ferida, que aprendeu a esconder, que ainda sente medo de não ser suficiente. E quando você é amado, o mesmo acontece. Sua criança interior vem à tona, pedindo com delicadeza ou desespero para ser aceita como é. O cérebro humano responde ao afeto como um alívio profundo, como uma necessidade biológica que se confunde com o espiritual. Porque amar, no fundo, é um retorno, um reencontro com algo que sentimos falta antes mesmo de saber seu nome. É tocar o outro e ser tocado por algo que a razão não explica. E talvez por isso o amor esgote tanto, porque ele escava camadas antigas, toca traumas não resolvidos, reacende dores esquecidas. Mas é nesse cansaço que a transformação acontece. Porque só quem ama com consciência aprende que o amor real não é sobre força, é sobre fragilidade compartilhada, sobre dois humanos, tentando cuidar um do outro sem deixar de cuidar de si. Existe um momento, no início de quase todo amor, em que o outro parece perfeito. Cada palavra encanta, cada gesto confirma algo que, no fundo, você sempre quis ouvir. Há uma mágica no ar, um brilho nos olhos e um alívio silencioso. Encontrei alguém que me entende. Mas será que é mesmo o outro? Ou apenas o reflexo de um desejo antigo? A química inicial não é um erro. Ela é um impulso natural do cérebro, um convite da dopamina ao encantamento. Mas a dopamina não enxerga profundidade. Ela projeta. Ela constrói uma imagem, não uma relação. E nessa imagem, muitas vezes, você ama mais a ideia do que a pessoa, mais a esperança do que o real. Nietzsche sabia disso.
Ele dizia que amamos com muita frequência, não o outro, mas a imagem que criamos dele. Uma imagem moldada pelas nossas ausências, pelas nossas carências, pelo desejo de finalmente sermos vistos. E quando a realidade começa a surgir, com as falhas, os limites, as diferenças, sentimos frustração. Mas a frustração não vem do outro. Vem da quebra da ilusão. Talvez então, a pergunta mais honesta que você pode se fazer seja: o que eu estou amando? A pessoa real ou a projeção que fiz dela? O que me atrai é quem ela é, ou o que ela representa para minha história emocional não resolvida. Estou enxergando ou apenas refletindo? Porque amar alguém é também o ato de desiludir-se, de tirar as lentes do encantamento e, mesmo assim, escolher permanecer. Não porque o outro é perfeito, mas porque é verdadeiro. E porque nesse encontro entre verdades, existe algo mais profundo do que paixão, algo mais raro do que química, algo que talvez possamos, enfim, chamar de amor. Há uma dor que parece ruptura, mas é apenas mudança. O amor, ao contrário do que muitos acreditam, não morre. Ele muda de forma. Ele solta a fantasia para revelar a realidade. Ele deixa de seduzir e começa a ensinar. E é nesse ponto que muitos dizem que acabou. Mas talvez tenha apenas começado de verdade. No início, tudo é reflexo. Você vê o outro com olhos encantados e isso é bonito. Mas com o tempo, o reflexo se dissipa. E o que sobra é o real. Não o que você sonhou, mas o que existe. Não o ideal, mas o humano. Não o que você esperava, mas o que está diante de você, com todos os seus limites. Muitos acreditam que o outro mudou, mas talvez tenha sido apenas o seu olhar que se transformou. O véu caiu, a imagem perdeu cor, a ilusão se desfez, e no lugar da projeção ficou uma pessoa, com dores, com histórias, com incoerências. E a pergunta que surge então é: você ainda ama o que vê? Você sente saudade da pessoa, ou da versão que criou dela? A ausência que dói é da presença do outro, ou da presença de si mesmo, que se perdeu tentando manter um amor que nunca foi inteiro? O amor que permanece depois da queda da ilusão. Esse é o que transforma, porque ele não exige perfeição. Ele convida à presença. Ele não alimenta expectativas. Ele pede verdade. E muitas vezes essa verdade é silenciosa. É incômoda, mas também é libertadora, porque o amor real não é o que promete sempre encantar, é o que escolhe ficar, mesmo quando o encanto passa, mesmo quando o espelho quebra, mesmo quando tudo o que resta é a oportunidade de ver o outro, e a si mesmo, sem máscaras, sem filtros, sem fantasias, apenas como são, e ainda assim, com ternura. Há um tipo de solidão que não nasce do silêncio, mas da fala que não encontra eco. Você tenta dizer, tenta mostrar, tenta se revelar em pequenas frases, gestos, confissões, mas o outro parece ouvir com outra frequência, como se falasse um idioma onde suas palavras se perdem, onde suas emoções viram ruído. Cada ser humano tem um vocabulário afetivo, uma forma única de dar e receber amor. Alguns tocam, outros escutam, uns se doam em gestos, outros em silêncio. Mas quando essas linguagens não se encontram, o amor vira tradução falha, vira esforço, vira tentativa desesperada de ser compreendido onde ninguém aprendeu a escutar. Você começa a explicar demais, a justificar o que sente, a moldar o que diz, e sem perceber, vai se calando, porque falar e não ser compreendido dói mais do que ficar quieto. O amor que deveria ser ponte vira monólogo, e nesse monólogo você se anula aos poucos, tentando manter um laço que já não é mútuo. Talvez você esteja vivendo isso agora, tentando ser entendido por alguém que não sabe, ou não quer, aprender seu idioma. E tudo bem reconhecer isso. Tudo bem parar de tentar traduzir o que, no fundo, só seria compreendido por quem também sente com profundidade. Escreva se quiser. Não para o outro, para si. Escreva como você gostaria de ser amado. E então leia, em silêncio, e veja se isso já está acontecendo na sua vida, ou se você está esperando por alguém que nunca soube ouvir. Porque o amor, por mais complexo que seja, começa com uma escuta verdadeira. E se ela não existe, talvez o amor também não. Às vezes, o que parece amor é só um pedido camuflado. Você cuida, oferece,
espera, faz do gesto cotidiano um altar de afeto. Mas no fundo, uma pergunta silenciosa ecoa: agora você me ama? E o que parecia generosidade revela uma urgência por aprovação, um medo antigo de não ser suficiente se disfarçando de empatia. É difícil perceber a linha tênue entre amor verdadeiro e autoabandono, porque o amor, quando não nasce da inteireza, vira esforço, vira adaptação, vira tentativa de caber no espaço do outro, mesmo que para isso você precise se espremer, se calar, se apagar. Nietzsche diria que essa forma de amar é perigosa, porque ela coloca o outro como juiz da sua própria dignidade. E quando isso acontece, o amor vira tribunal. Cada gesto vira prova, cada silêncio, um veredito, e a sua existência, uma sentença a ser cumprida, sempre tentando merecer ficar. A sombra não quer sabotar seu amor, ela quer revelar o que está escondido nele, e talvez o que esteja oculto seja exatamente isso, a necessidade desesperada de ser visto, validado, aceito, mas amor que exige renúncia de si para existir, não é amor. É negociação, é condicionamento, é medo. Olhe com honestidade. Você está amando, ou está tentando não ser rejeitado? Você está se oferecendo, ou está se pedindo? Porque a resposta muda tudo. Muda a relação, muda o cansaço, muda o sentido de continuar. Porque o amor só é pleno quando não cobra sua essência como pagamento, quando não exige sua ausência como prova de dedicação, quando permite que você fique sem precisar desaparecer. Há um roteiro invisível que muitos seguem sem perceber. Um script herdado de filmes, contos, crenças, traumas. Ele diz que amar é encontrar alguém, fundir-se, pertencer, ceder. Diz que amar é para sempre, que deve ser exclusivo, que precisa ter dor para ter valor. Mas esse amor, tão romantizado, também é uma prisão. Nietzsche dizia que o amor é um estado de guerra, não contra o outro, mas dentro de si, porque amar, de verdade, desorganiza, derruba o ego, expõe feridas, obriga você a se ver, nu de armaduras, de poses, de papéis, e isso assusta. Por isso muitos preferem o conforto do script. Monogamia, posse, controle disfarçado de cuidado, silêncio disfarçado de respeito, renúncia disfarçada de prova, amor domesticado, amor ensinado, amor obediente, amor que repete. Mas, é mesmo amor? Você já se perguntou o que de fato acredita sobre o amor? Já questionou se o que sente é seu ou aprendido? Já parou para sentir se o amor que vive te expande ou te diminui? Porque às vezes, você não está amando, está atuando, está se ajustando a uma ideia que não nasceu em você, mas que te disseram ser o certo. E a alma percebe. Ela adoece quando o afeto não é genuíno, quando o vínculo é contrato, quando a paixão é ritual, quando a conexão é regra. O amor, quando é vivo, não cabe em formas fixas. Ele respira, ele muda, ele desafia, e ele só floresce quando você ousa perguntar: esse amor é meu? Ou foi programado em mim? Porque a resposta, seja qual for, já é liberdade, já é verdade, já é o começo de algo que, enfim, pode ser seu. Existe uma beleza sutil em estar com alguém, sem tentar possuir, sem desejar transformar, sem necessidade de convencer. Amar, nesse sentido, é uma forma de hospitalidade da alma, é abrir espaço interno para o outro habitar, mesmo que por instantes, sem exigir permanência, sem cobrar moldes. Renato Nogueira chama isso de diplomacia amorosa, a arte de se relacionar sem colonizar, de amar sem invadir, de estar junto sem roubar a individualidade alheia. Porque o amor que pressiona sufoca, o que tenta fundir dissolve, o que exige fusão destrói os contornos de cada um. Você não precisa desaparecer para ser amado, nem se confundir com o outro para provar que ama. O verdadeiro encontro se dá quando dois seres inteiros escolhem estar próximos, sem se perder, quando os silêncios são compartilhados como templos, e não como ameaças. Faça a experiência simbólica do silêncio. Sente-se com quem ama por 5 minutos, sem palavras, sem distrações, apenas presença. Observe o que emerge, porque às vezes o que sustenta o amor não é o que se diz, é o que se permite sentir. No intervalo entre uma fala e outra,
Amar não é virar extensão. É permanecer território. É dizer, eu estou aqui, e você está aí. E mesmo assim, podemos nos tocar. Essa distância sagrada, onde ninguém precisa se reduzir para caber no mundo do outro, é onde o amor deixa de ser prisão e começa a ser liberdade compartilhada. Nem todo amor termina em grito. Alguns terminam em silêncio. Um silêncio que vai crescendo aos poucos, ocupando os espaços que antes eram afeto, riso, presença. Um silêncio que pesa mais do que qualquer briga, porque não há mais o que disputar. Só resta a ausência. Há uma solidão que dói mais do que estar só. É a solidão acompanhada. Aquela que se sente deitado ao lado de alguém que já não te vê. Aquela que cresce toda vez que você finge que está tudo bem, mas por dentro se encolhe e percebe, com tristeza, que aquilo que um dia foi lar, virou labirinto. O amor, quando é real, abriga. Mesmo nos conflitos, há cuidado. Mesmo nas diferenças, há desejo de construir. Mas quando esse abrigo desaparece, quando você já não se sente em casa, talvez seja a hora de partir. Não como fuga, mas como reconexão com a própria verdade. Se você não se sente em casa, talvez seja a hora de mudar. Essa frase não é um convite à desistência. É um chamado à lucidez, ao reconhecimento de que permanecer onde já não há reciprocidade é uma forma sutil de abandono de si. Ir embora não é fracasso, é maturidade emocional. É reconhecer que o fim de um amor também pode ser o início de um retorno, não ao passado, mas a si mesmo, a quem você era antes de se moldar, a quem você sonha ser sem precisar se esconder. Porque o verdadeiro lar nunca foi uma pessoa, foi sempre o lugar onde você podia ser inteiro. E se esse lugar não existe mais no outro, talvez seja a hora de reconstruí-lo dentro de você, mesmo que isso signifique partir, mesmo que isso exija coragem, mesmo que doa, porque às vezes a dor da partida é o primeiro passo rumo à paz. Há uma diferença fundamental entre encantar-se e amar. A paixão seduz, envolve, mascara. Ela é febre boa, é promessa, é vertigem. Mas quando o calor cede, quando os reflexos se quebram, quando a idealização perde força, o que resta é o encontro com a verdade. E é aí que o amor começa, ou termina. Porque amar não é continuar encantado. É permanecer presente mesmo quando o outro revela suas sombras. É escolher olhar com ternura para aquilo que não é belo, para aquilo que desafia, para aquilo que frustra. Nietzsche via no amor uma força crua, que nos obriga a encarar não apenas o outro, mas a nós mesmos. O amor verdadeiro não é confortável. Ele tira as máscaras. Ele devolve espelhos. Ele exige responsabilidade emocional. Thich Nhat Hanh dizia, amar é estar presente para o sofrimento do outro, não como mártir, mas como humano, como alguém que sabe que o afeto mais profundo é aquele que não tenta resolver, mas que permanece, que acolhe, que escuta, que está, olhar com amor, sem exigir retorno, sentir com profundidade, sem dramatizar, estar ao lado, sem controlar. Isso não é fraqueza, é coragem, a coragem de amar sem garantias, de sentir sem proteções, de permanecer, mesmo quando a paixão se desfaz. Porque o que fica, quando tudo o mais se vai, é o amor que teve coragem de ver, e mesmo assim, escolheu ficar. No fim de tudo, talvez amar seja simplesmente o esforço contínuo de traduzir uma língua que ninguém domina por completo, a sua, a do outro, a do tempo, e aceitar, com ternura, que nem sempre as palavras certas virão, que nem sempre a sintonia será perfeita, que às vezes haverá ruídos, e mesmo assim haverá amor, porque o amor que vale a pena não é o que nunca erra, é o que insiste em escutar, é o que não desiste de entender, é o que permanece presente, mesmo quando a tradução falha, mesmo quando a comunicação vacila, mesmo quando tudo o que se pode oferecer é silêncio e presença. Você não clicaria num vídeo sobre amor se não estivesse tentando entender o seu. E isso já é sinal de lucidez, já é sinal de cuidado, já é sinal de que, apesar de tudo, seu coração ainda está vivo, ainda quer, ainda sente. E isso basta. Acolha seu idioma interno, mesmo que ele ainda esteja em construção, mesmo que pareça confuso,
mesmo que ninguém o compreenda de imediato, e nunca aceite viver onde sua língua emocional é tratada como ruído, porque você merece ser escutado, merece ser entendido, merece ser amado, exatamente como é. Não busque perfeição, busque disposição para sentir, para se mostrar, para ouvir, para seguir. Porque no fim o amor que liberta não é o que encanta, é o que traduz, sem pressa, sem força, sem tradução literal, mas com verdade, com cuidado, com alma.